Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula e hoje nós vamos falar de um ponto muito importante na teoria dos vetores eidéticos, que é o ponto de partida, o transcendente, o alfa e o ômega. Então, antes de tratar de qualquer emanação, a alma do mundo, como diria Prontino, o Uno possui uma nous enquanto inteligência divina. Aí é só você lembrar daquilo que o Mário chamava de infinita potência ativa. Impossível falar de infinita potência ativa sem a infinita potência passiva, o meon, o não ser. Então, quando trabalhamos a infinita potência ativa, temos que falar da infinita potência passiva, porque é impossível, ontologicamente, darmos a realidade ou a criação, ou o quadrante, né? Na verdade, a triangularização é a realidade de outro. Aquilo que é finito, aquilo que Platão chamava de mundo das aparências, as sombras, que de fato é imperfeito. Tudo que existe é imperfeito enquanto aplicação da tímese parabólica. Ou seja, quando você pega qualquer objeto, qualquer coisa que existe no mundo finito, mundo das sombras, ela vai possuir uma imperfeitabilidade. A gente compara aquilo que temos com aquilo que não temos, enquanto perfeitabilidade. Ou seja, eu pego aquilo que tem uma atualidade e percebo na sua circularidade latente uma virtualidade. Claro, trabalhando nas positividades e não positividades, trabalhando nas possibilidades e as não possibilidades, seus variantes e invariantes, tendendo aí a racionalizar e a institucionalizar aquela coisa, aquele objeto que a gente pode captar de modo acatamental e terecional, né? Terecional, eu, acatamental, coisa em si. Lembra muito Kant, né? Fenomenal, nominal. Kant não está errado nessa distinção. Ele erra ao dizer que é impossível conhecer as coisas a nível nominal. Por isso que Kant odiava a metafísica, tinha um preconceito com a metafísica. Na verdade, com a metafísica que ele estudou. Kant não estudou os medievalistas, não analisou a obra de Aristóteles, Platão profundamente. E isso foi um grande problema, né? Kant era um gênio, então ele falhou nisso. Dito isso, quando nós analisamos a filosofia quadrante, e quando eu digo que antes de qualquer consideração ontológica temos que trabalhar princípios eidéticos, eu poderia usar aqui uma conceitualização kantiana. O princípio eidético aqui, enquanto anterior a qualquer afirmativa ontológica no fato ôntico, são a prioris, ou seja, são a prioris puros, vamos dizer assim. Então vamos aplicar aqui essa semântica kantiana. Então, eidético, como já expliquei na última aula, diz respeito a tudo aquilo que é antes de qualquer consideração ontológica. E é impossível falarmos disso sem abordarmos a meontologia, a teoria do não ser, a infinita potência passiva na nous da inteligência divina, o mundo das ideias. Então, quando a gente olha, voltando, né, eu tinha dito, quando a gente olha para o mundo ôntico, a criação, ela é finita, logo, ela é finita enquanto relativa. Se ela é finita enquanto relatividade, a realidade é relativa, não é absoluta. Nada que existe infinitamente é absoluto, somente Deus é absoluto. Mas, Anderson, não existe verdades absolutas no relativo. Acredito, eu não uso o peso do conceito absoluto sobre verdades apodíticas. Uma coisa é uma verdade apodítica, que dura para todo sempre. Outra coisa é uma verdade absoluta, ou a verdade absoluta, que é eterna, não teve começo e não terá fim. Então, eu aplico o conceito absoluto apenas o transcendente. Então, quando a gente olha para a realidade, eu olho
para um objeto, voltando ao que eu estava falando, né? Eu olho para o objeto e percebo aquele objeto na sua atualidade, percebo que ele possui uma possibilidade de ser melhor. Tímese parabólica. Comparo aquilo que eu tenho com aquilo que eu não tenho enquanto melhoramento. Eu vou usar esse neologismo. Eu comparo. Aí eu posso voltar ao teoria do círculo de latência. Então, e usando o círculo de latência, análogo à minha teoria do conhecer, do ter e relacionar. Então, uma coisa é o que eu estou direcionando de modo acatamental na sua atualidade aqui agora, onde eu observo nominalmente o objeto, a coisa em si. Outra coisa é usar o meu eu fantasmagórico coercitivo e ver de modo fantasmagórico aquilo que eu não tenho e poderia ter refratado no objeto. Ou seja, eu posso perceber que aquele objeto poderia ser melhor. Aí vem a teoria da tripartição do ser. Eu posso aplicar tímese parabólica no ser ente, ser intermediário, ser sujeito. Enfim, então isso é bem importante. Por que é importante? Porque quando nós trabalhamos essa distinção, a gente volta para a teologia, a distinção criatura e criador. Então a realidade, de fato, ela é imperfeita. Platão está correto, já demonstrei isso aqui. Isso não contraria o cristianismo. Muita gente do cristianismo protestante, por exemplo, odeia Platão, não gosta de Platão, porque Platão diz que a criação ou a realidade, o mundo fático, ôntico, o primado ôntico, é imperfeito. Platão está correto ontologicamente. Isso não anula o cristianismo. Então é possível seguir a afirmativa do mundo das sombras platônica e ser cristão, sem demonizar a realidade. É só entender que a realidade ela é imperfeita, ela é relativa e tudo fica mais claro. Dito isso, quando nós observamos os vetores eidéticos, ou seja, os a priori, vamos dizer, eu não diria a priori ontológicos, eu diria a priori cosmovisionários. É a cosmovisão, aqui eu estou sendo bem doiverdiano. Então, antes de qualquer consideração ontológica, temos nossa cosmovisão refratada em nosso coração. E qual é a cosmovisão que os cristãos, ou pelo menos deveriam aceitar, né? É a cosmovisão da criação, queda e redenção. Porém, como eu tinha dito, assumindo agora o a posteriori ontológico, o que é dado é a criação e a queda. A redenção não é dada. A redenção possui uma aptidão. A redenção é uma virtualidade. Uma virtualidade que se dá no coração. Até porque, enquanto atualidade, todo ser humano nasce caído no pecado, que é dado. E se é dado, está na criação, que também é dado. Então, a queda é no coração que é dado. Então, por isso que eu assumo aí como a posteriori essa primícia ontológica. Tudo é dado em regulação. Claro, eu estou assumindo aqui as positividades aristotélicas da substância, a positividade ferreriana da década sagrada, da teoria da assistência. Então, são a posteriores aí ontológicos que refrata-se no primado ôntico, ou seja, refrata-se naquilo que existe aí, naquilo que está em pé, está em pé, parado e vai assumindo suas prefixações. É persistente, é consistente, até chegar na sua persistência. Eu já falei isso aqui várias vezes. Né? Enfim, então, antes de qualquer consideração ôntica e ontológica, temos que trabalhar a minha ontologia. E quando eu uso a ideia do transcendente, ou seja, existe o transcendente ao transcendente, eu usei o termo existir, né? Não é coerente. Isso quem nos ensina é o Paul Tillich. Mas para efeitos lúdicos, eu vou usar esses conceitos sabendo das suas imprecisões. Então, existe o transcendente. O transcendente está claro na sabedoria judaica do livro do Êxodo. A sabedoria judaica da Torá. Quando Moisés tem um encontro com Deus totalmente outro, num dado momento, o diálogo entre o Criador e a criatura vai assumir um ponto bem importante enquanto identificação, ou seja, Deus vai se identificar para Moisés, porque Moisés tinha feito a pergunta.
Bom, quando eu for lá libertar o povo da escravidão, eu tenho que falar quem me enviou. E eu direi o quê? Claro, eu tô parafraseando, viu, gente? Aí, um primordial olha para Moisés e diz: diga que o eu sou te enviou, o eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou é o transcendente. Segundo Paul Tillich, não é impossível trabalhar categorias de existente e até essencialidade, existencialidade e essencialidade na questão do Deus do lado de lá. Aquilo que o Karl Barth vai chamar de totalmente outro. Então, isso é o transcendente. Então, quando nós trabalhamos o conceito transcendente a partir da sabedoria judaica do Êxodo 3, eu lembro do Kant. No livro Crítica da Razão Pura, eu estou com o livro aberto aqui, veja o que Kant vai dizer em relação ao conceito numênico, conceito muito importante do pensamento kantiano. Veja o que ele diz. Podemos dizer muitas coisas a respeito dos fenômenos, ou seja, as aparências que eu tenho do mundo aí, das coisas. Então, podemos dizer muitas coisas a respeito dos fenômenos, no que se refere à sua forma. Mas não podemos, olha que ponto importante, mas não podemos dizer nada sobre a coisa em si mesma. Então, eu já falei para vocês que eu não sou um expert no pensamento de Kant, li o Crítica da Razão Pura e outros livros dele, não me interessou me aprofundar na filosofia de Kant, mas isso aqui eu não concordo por questões metafísicas. Kant escreveu um livro Prolegômenos, né? Onde ele ataca a metafísica. O Mário tem um trabalho muito interessante, o próprio Olavo, o próprio Doiver. Então eu conheço aí várias críticas ao Kant. Posteriormente eu posso fazer aqui uma crítica ao Kant depois que eu me aprofundar no pensamento dele e tirar todas as dúvidas que eu tenho em relação ao Kant. Mas de imediato, analisando aqui o quadrante, o que é o quadrante? Existe o primeiro princípio, o segundo princípio, o terceiro princípio e o quarto princípio. No quadrante, a realidade e o absoluto, ou seja, um primordial, ou a Santíssima Trindade, perdão, elas são superiores. A realidade e o Criador, a Trindade, a Santíssima Trindade, o primeiro princípio. O primeiro princípio e o terceiro princípio. No quadrante, elas são superiores. É por isso que eu assumo aquilo que Aristóteles disse no livro Categorias, que desaparecendo a realidade, o terceiro princípio é o quadrante, não tem como falar de qualquer tipo de conhecimento. Desaparece o eu. Porque, como diria Russell, toda consciência é consciência de algo. Então, não é penso, logo existo. Existe o fato. Porque alguma coisa há. Existe o mundo. Existe o extramentibus, o nominal cognoscível. Logo, eu penso e conceitualizo. Por isso, filosofar é ação. Eu me submeto à realidade. Tá entendendo? A reação é a posterior. No princípio filosofante, ao filosofarmos. Então, quando analisamos isso, entendemos que Kant está errado. Kant está errado. De fato, não podemos dizer nada no sentido inesgotável. É impossível esgotar a realidade. Isso é fato. Mas temos acesso à coisa em si por meio de vias metafísicas, a ontologia. Então, por meio da ontologia, temos acesso à coisa em si, numênica. Então, Kant está errado. Mas, Anderson, o que Kant tem a ver com o que você está dizendo aí em relação a Moisés, o eu sou, o transcendente, infinita potência ativa, a onipotência divina, a minha ontologia? O que isso tem a ver? Bom, eu acredito que o conceito de Kant possui princípio de redimissão. Eu posso redimir o conceito nominal, trazendo-o para um aporte barthiano. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Deus totalmente outro. Ou seja, é impossível falar de Deus, segundo Karl Barth. Para Karl Barth, Deus é um ser em si. E aqui ele analoga um pouco com o pensamento tillichiano. Tillich vai chegar a algumas conclusões bem interessantes. Mas, quando falamos do Deus totalmente outro, falamos desse conceito nominal aplicado ao primeiro princípio quadrante. Tá entendendo? Então, voltando. Lembra que eu falei para vocês? Se desaparecer a realidade, desaparece o eu que pensa a essa realidade.
Mas se desapareceu o eu que pensa, a realidade continua existindo porque a realidade é superior ao eu. Só fechando esse parênteses aqui e voltando ao tema. Então, gente, veja o que o Kant continua dizendo. Ó. O conhecimento mais perfeito, vou ler isso aqui para a gente ler o que Karl tem a nos dizer, e a gente fazer aqui algumas implicações importantes. Kant diz, ó, o conhecimento mais perfeito dos fenômenos a que chegarmos nunca nos dará, olha, nunca nos dará, é Kant dizendo, não é eu, não estou inventando, não estou construindo esse espantalho, estou lendo Kant. É porque a galera kantiana, Kant era bem, ele chega num conhecimento tão abstrato que parece que tem que entrar numa ordem iniciática para estudar o pensamento de Kant, e você não pode discordar de Kant. Não, você está discordando de Kant, você está sempre errado. Quem discorda de Kant, para os kantianos, está sempre errado. Então, olha o que ele diz, ó, nunca, ou seja, o conhecimento mais perfeito dos fenômenos a que chegarmos, nunca nos dará o conhecimento dos objetos em si. Novamente eu discordo disso, né? Ele continua. O real, no fenômeno, tem sempre uma quantidade. Mas essa quantidade não se acha na apreensão, uma vez que esta se verifica no instante por meio da simples sensação. Olha o que ele vai dizer, ó. Por conseguinte, tem uma quantidade que, todavia, não é exterior. Então, o Mário Ferreira do Centro de Filosofia e Cosmovisão vai chegar numa conclusão bem interessante, que para ele, tanto Hegel como Kant, olha o que ele diz, eu vou ler para vocês entenderem. Para Hegel e Kant, a causa lógica prevaleceu sobre a causa real. A imposição da razão à realidade. A absolutização, como diria Hermann Doivre, do aspecto modal lógico. Eu poderia criticar o Kant aqui por vias cosmonômicas. Neocosmonômicas por causa do Mário Ferreira e do Olavo, né? Eu vou tentar sintetizar aí o Olavo, Mário e Doivre na crítica a Kant posteriormente, se eu for fazer. Então, a conclusão é: a realidade é um produto fenomênico, pois o numênico em si é incognoscível. Gente, não é que a Kant está dizendo que a realidade numênica, a coisa em si, não existe. Isso é um erro. A galera vai interpretar Kant e vai dizer, Kant acredita que a realidade não existe. Não é isso. Na verdade, Kant está absolutizando, o lema filosófico da filosofia quadrante, que é o princípio da autonomia, a autonomação. Kant é o exemplo máximo, a partir do sapere aude, né, ou de saber, pense por si próprio, a maioridade da cosmovisão moderna. O domínio da natureza por intermédio da razão, do eu racional. A gente encontra isso, por exemplo, no próprio Rudolf Bultmann, quando ele dizia que para o homem moderno aceitar o cristianismo, ele tem que desmitologizar a Bíblia, tirar todos os mitos e trazer apenas uma hermenêutica existencial para o eu moderno continuar aceitando a mensagem cristã. Ou seja, é o uso da razão. Razão o quê? Razão instrumental. Então, se surgir algum idiota dizendo que a minha crítica é conservadora, é classicista, é só você ler a crítica que os neomarxistas da escola de Frankfurt fizeram ao iluminismo. Então, nada novo. Então, tem muita gente que não é cristã, não é classicista, que chegou no mesmo entendimento. Como, por exemplo, o tema da razão instrumental, que tem um respaldo lá no Weber, né? A razão burocrática colocou o homem moderno numa jaula de ferro do tecnicismo, cientificismo. A gente vai encontrar isso também no positivismo, né? Mas não vou entrar nisso aqui. Então, a razão instrumental é o domínio Claro, tem a questão, por causa do marxismo, dos neomarxistas em relação ao capitalismo, a crítica que eles fizeram ao capitalismo, a crítica negativista, destrutivista de tudo, né? Porém, é interessante percebermos aqui que isso não é apenas uma crítica cristã ou uma crítica de alguém que adere ao pensamento clássico, medieval, grego. Não.
pessoas que não têm uma influência ou um ponto de partida cosmovisionário cristão também criticaram esse domínio, essa absolutização da razão. O próprio Nietzsche também, apesar que Nietzsche caiu o reducionismo, né? Mas o Nietzsche também criticava muito Kant em relação a isso. Vai dar merda essa absolutização da razão. E deu. A cultura moderna está aí para demonstrar isso. Só é você ligar aí o seu bom senso e ver o que aconteceu no século XX. O que aconteceu no século XX? A verdadeira idade das trevas foi o século XX, não foi a Idade Média. Então, a razão burocrática, ou como diria o Weber, a razão que colocou o homem numa jaula de ferro da burocracia, se dá justamente por esse princípio de dominação da natureza. Dominar a natureza, dominar a realidade por meio da razão. É a absolutização do sapere aude, a absolutização do filosofar como reação de autonomação. Sendo que, para se filosofar, começa na submissão. Filosofar é ação de submissão. Que começa. Por isso que Descartes está errado. Não é penso, logo existo. Não é penso, logo existo. Existe o mundo das coisas. Logo eu penso. Aí, de onde eu tirei isso? Tirei de Aristóteles, gente. Acabei de citar aqui. Se desaparece, eu poderia pegar o livro aqui, mas está na minha mente. Se desaparece a realidade, desaparece o eu que conhece essa realidade. Mas se desaparece o eu que conhece essa realidade, a realidade continua existindo. Por quê? Porque no quadrante, a realidade é superior ao eu outro. Aquilo que eu chamo de eu não, tu dualitical e tus multiplical. Só que o homem moderno se acha Deus, se acha divindade, quer dominar a natureza, quer dominar a realidade por meio da sua autonomia, por meio da sua reação autônoma. Sapere aude, ouse saber, pense por si próprio, princípio de autonomia. A autonomia existe, mas ela é relativa, não é absoluta, ou não é primária. Primária é a ação. Filosofar é a ação desse. Eu me submeto à realidade porque ela é superior a todo tipo de ratio, a todo tipo de racionalidade. Enfim, então, a realidade numênica existe, mas ela é cognoscível. Então, eu até uso esse conceito de nominal fenomenal, não é que está errado. Porém, as conclusões, ou a conclusão de dar a essa realidade nominal, a coisa em si, dar a ela incognoscibilidade, que eu discordo de Kant. Então, Kant não diz que a realidade não existe. Na verdade, ele diz que a realidade é incognoscível. Eu só posso conhecer por meio do fenomenal, ou seja, eu absolutizo o eu racional. E isso vai gerar muitos problemas, como diria o Mário. Sensualismo, subjetivismo, todo tipo de merda que a gente vê no mundo moderno começa em Kant. Então eu já vi uma galera criticando o Olavo, dizendo que tudo que vem ocorrendo de ruim é culpa de Kant. Nesse sentido, ele tá certo mesmo. Kant deu ponto de partida. Gente, os filósofos do passado governam as ideias de hoje. Essa é a grande verdade. Por exemplo, se você estudar Foucault teve influência do Kant, teve influência do Nietzsche, claro, mais do Nietzsche, mas teve influência ali do Kant. Esqueça Marx. Marx não tem nada a ver com Nietzsche, e Nietzsche não tem nada a ver com o melhor. Esqueça o Marx influenciando o Foucault. O Foucault tem muita influência do Nietzsche e tem um kantianismo ali. Então, por exemplo, eu até gosto do Foucault nesse sentido. Quando eu estava na universidade, eu combatia os marxistas, meus professores marxistas, usando somente o Foucault. E se você vê a galera comunista odeia Michel Foucault. Então saiba usar os seus inimigos. Eu sei muito bem usar os meus inimigos ao meu bel prazer. Eu usei muito Foucault contra o marxista e contra os próprios Foucaultianos. Só fazer esse adendo aqui. Esse adendo. Eu lembro quando eu estava debatendo em relação à sexualidade, e veio um professor dizendo que
uma pessoa deixar de ser gay é impossível. Isso é de uma sociedade heteronormativa, etc. Eu falei, não. Se a sexualidade, segundo os Foucaultianos e o próprio Foucault, é uma construção sociocultural, ele pode se desconstruir. E hoje, quem está dizendo isso? Judith Butler. Judith Butler diz que a sexualidade ela deve ser fluida, não deve ser fixa. Então, consequentemente, se o indivíduo teve uma experiência religiosa e ele é gay, e ele, a partir dessa experiência religiosa, deixou de ser gay e quer se tornar hétero, é totalmente possível, usando a própria teoria do Foucault, porque se a sexualidade é uma construção cultural, ele pode se desconstruir o seu gaysismo e se tornar um hétero, usando o próprio pensamento Foucaultiano. Eu defendi isso. Aí não soube lidar, né? Dizer que eu tava deturpando Michel Foucault, mas a galera é meio burra. De nada vale um diploma, de nada vale mestrado, doutorado, se você está preso em si, em paralaxe cognitivo. Cognitiva. Bom, então voltando aqui. A realidade, ela não é incognoscível. Isso gerou problemas, como eu já falei, né? Vários problemas, sensualismo, é um deles, por exemplo, subjetivismo e outros. São todos reducionismos. Então, Kant aí é um dos pais dos reducionismos modernos. Por exemplo, a própria teologia, chamada teologia, que eu não gosto muito de usar essa expressão, porque está cheio de teólogo analfabeto que não estuda filosofia, que é debater com os teólogos liberais. Enfim, mas eu vou usar essa expressão. Os teólogos liberais, os teólogos iluministas. Sem Kant não existiria teologia liberal. Não existiria autocrítica. Sem Kant e Hegel. Então, você que é teólogo aí, fala para protestantes, né? Quer refutar a teologia liberal, quer ser contra a teologia liberal, se não estudar filosofia, esqueça. Esqueça. Não vai refutar nada, não vai entender merda nenhuma. Então, esse é o ponto aqui principal, gente. Não podemos dizer nada sobre as coisas em si mesmas. Kant está errado, porém, eu pego esse conceito nominal, como bombartiano e tilichiano aqui, né? E aplico ao primeiro princípio quadrante. Porque é impossível esgotarmos Deus, é impossível termos acesso a Deus. É por isso que ele se revelou em Cristo Jesus. Eu sou bem bartiano nesse sentido. Não se fala de Deus. Vou repetir, não se fala de Deus. Que falamos de Deus, falamos a partir do seu Filho, Cristo Jesus. É a analogia do ser, ou analogia entes. Deus se fez imagem. O contexto é alfa e o contexto beta. Ele se fez imagem no ventre da mulher. Então, quando eu li o Kant como espírito bartiano, protestante, eu percebi, e li Êxodo, percebi que é possível usar esse conceito. Esse não é nada novo, vários teólogos e protestantes já fizeram isso, mas eu percebi que é possível unir Kant com Moisés e trazer redenção, vamos dizer assim, né, aos conceitos, ou a esse conceito específico do Kant. Então, quando eu digo transcendente, seguindo uma linha plontiniana, o uno, a nous e operandi mundi, ou seja, a alma de Deus no mundo, que eu vou chamar aí de modo bem plontiniano de emanações, e as emanações são os vetores eidéticos como ponto de partida cosmovisionário, eu lembro do Barth. Então veja o que o Karl Barth diz sobre esse Deus totalmente outro nominal. A Bíblia, isso está no livro Dádiva e Louvor, quem quer ler aí, pode ficar à vontade. A Bíblia se abstém de qualquer fundamentação ou fundamentações de Deus. O que ela faz é testemunhar a revelação. De fato, foi o que eu acabei de falar, né? Então, a Bíblia não quer, ela se abstém de dar fundamentações em relação a Deus. Por isso que eu acho uma bobagem. Eu já falei isso e vou repetir.
Eu nunca vou, esqueça, viu? Eu nunca vou debater sobre a existência de Deus, porque na minha opinião não faz sentido. Os debates, já tem uns debates legais, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o William Lane Craig debatendo com vários ateus, eu acho interessante, inteligente. Mas aqui no Brasil é só palhaçada. É só gostosões intelectuais que quer demonstrar dos dois lados, seja para defender que Deus existe, para defender que Deus não existe. Então, é só para demonstrar quem é mais gostoso, quem tem a pica maior. É isso, nada mais. Então, não gosto de ver esses debates, em especial no Brasil. Tá cheio de idiota, cheio de palpiteiro. Na minha opinião, não faz nenhum sentido ficar debatendo se Deus existe ou não existe. Transcendente. Até porque, como bom ferreiriano, o conceito de existência e inexistência não pode se aplicar ao transcendente. Existência é o que assume forma fora. Então, por exemplo, o que existe? O que existe aqui é essa garrafa de café. O que existe, enquanto forma fora, acatamental, né, que eu tereciono, é essa xícara que eu estou tomando aqui. O que existe é o fato óntico, que é relativo. Como eu vou aplicar o conceito de existência, que eu estou pegando o pensamento do Tillich e do Mário Ferreira, né? Como eu vou pegar esse conceito de existência que se aplica à tripartição do ser e aplicar a um ser que não teve começo e não terá fim? Lembra que Jesus disse que o Pai, ele não tem corpo, não tem olhos, não tem mãos, ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. A gente usa as categorias formórficas em Deus, antropomorfia, para termos um entendimento, porque nossa consciência, nossa inteligência é bem limitada relativamente e quedalmente. Relativamente, mundo das sombras. Quedalmente, pecado na chamar. Que são coisas diferentes, né? Quando nós vamos abordar aí a criação. E a galera acaba confundindo isso e demonizando o Platão. Enfim, então, gente, quando a gente vê Barthes falando isso, que a Bíblia se abstém de qualquer fundamentação de Deus, nós voltamos ao conceito nominal do Kant e ao eu sou. Quando Deus, o primordial, disse para Moisés, eu sou o que sou, está fundamentando que ele é totalmente outro, que ele não pode ser colocado na jaula de conceitos existente, inexistente. Não pode. Então, existência é aquilo que assume forma fora. Inexistente diz respeito aí à minha ontologia. Eu não posso aplicar a minha ontologia a um ser transcendente, porque existe a infinita potência ativa. Então, como eu vou pegar o conceito de inexistência, a lei do zero, lembra lá do pitagorismo? Do meu pitagorismo, vamos dizer assim, da minha interpretação, eu acredito que devemos dar ênfase à lei do zero. A gente não vê isso no Mário, mas estudando aí algumas sabedorias chinesas, orientais, eu acredito que é possível falar da lei do zero. A lei da inexistência, ou seja, a assistência que se retrocipa na inexistência. A lei do 1, que se retrocipa na lei do zero. Então, eu falo da lei do zero. Ah, Anderson, Mário Ferreira não falou isso. Não é Mário que tá falando isso, é eu que tô falando. Eu, Anderson. Então, se você discorda da minha pessoa, não do Mário. Não veio colocar na boca do filósofo. É eu, Anderson, que estou falando. Existe a lei do zero, e eu acredito na lei do zero, e dou positividade à lei do zero. Tem amigos ferreirianos que discordam disso totalmente. Falam que eu tô doido, tô maluco. E tudo bem, mas eu defendo essa tese. Então, se você discorda de mim, não do Mário. Não é Mário que tá falando isso. Então, aplicar conceito meontológico, da meontologia, infinita potência passiva, no transcendente, é totalmente impossível. Então, falar de inexistência de Deus não faz sentido. Faz sentido algum. Então, esse debate sobre Deus existe, não existe, é um debate imbecil, na minha humilde opinião. Então, por isso que eu nunca vou participar, enquanto metafísico, de debate sobre a existência e não existência de Deus. Não faz sentido. E no Brasil, a gente só tem aqui palpiteiros ou gostosões intelectuais. Os refutões. Só quero te refutar, para demonstrar que eu sou gostoso. E você é burro. É apenas isso. Apenas isso. Ninguém está preocupado em buscar a verdade. São debates que ninguém está preocupado em buscar. No Brasil é isso. No YouTube tá cheio. Tá cheio. Ninguém está preocupado em buscar a verdade.
E eu estou escrevendo justamente sobre isso, etologia. Como procurar a verdade. Trabalho que eu vou soltar aí provavelmente lá em agosto. Sobre o professor Olavo de Carvalho. Claro, a partir do Dove, Mário Ferreira dos Santos e outros filósofos. Mas o ponto principal é a etologia de Olavo. Veja o que o Calbart, voltando aqui, gente, o que o Calbart disse. Sim, dádiva e louvor ainda. Sim, reconhecemos aquilo totalmente outro. A eternidade na vida da divindade. Então, devemos reconhecer o totalmente outro, que a Bíblia não busca fundamentações enquanto da inexistabilidade ou existentabilidade. Ou seja, o existente e o inexistente. Ele continua. Não podemos falar de Deus. Fato. Calbart está certo. Não podemos falar de Deus. Porque Deus é uma coisa, enquanto coisa, ou melhor, enquanto ser em si, é incognoscível. Então a realidade é cognoscível, agora Deus é incognoscível. Então, Deus, enquanto incognoscível, se cognoscibilizou-se no Filho. Vou repetir. Deus é incognoscível, ele se cognoscibilizou no Filho. Por isso que Calbart diz que devemos testemunhar a revelação. É o incognoscível se cognoscibilizando. É o transcendente transcendentizando. Por isso que o primeiro vetor idético é o transcendentizar-se. Aí eu vou explicar isso posteriormente. Então, isso é um ponto importante para a gente entender. Então, Deus não podemos falar de Deus. Deus não é nem um isto, nem um aquilo, dirá o Calbart. Não é uma coisa, um algo. Fato. Aí pode aparecer algo bonitinho dizendo, mas Anderson, e as 5 vias? Primeiro motor imóvel, causa e efeito, ser necessário, ser perfeito, inteligência ordenadora. E isso aí quer provar que Deus existe? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Não se prova que Deus, já falei isso, né? Que o Deus transcendente existe. O que eu interpreto a partir das 5 vias, que São Tomás de Aquino, por exemplo, quis dizer que é racional a crença em Deus, não é irracional. Porque havia a dualidade, razão, fé, razão. Então ele está correto. Então, é racional trabalhar o primeiro motor imóvel. Ou seja, tudo aquilo que se move é movido por outro. A gente vai fazendo um movimento retrocitatório até chegar no primeiro motor imóvel, que é um primordial, o Pai. A ideia de causa e efeito, ou seja, tudo que existe tem uma causa. E é impossível, como sabemos, se a gente usar o nosso aparelho cognitivo, o nosso eu lógico, né? É impossível retroceder eternamente. Então existe uma primeira causa, né? Então Deus é a causa de tudo e efeito nenhum sofre. Deus não sofre nada. Inclusive, a lei da física, né? Toda ação gera uma reação. Nenhuma ação de Deus vai gerar uma reação no seu ser. Nenhuma. Por isso que é impossível falar de negatividade enquanto ativo. Lembra do Yin Yang, ativo e passivo? É impossível falar de negatividades enquanto atividade no transcendente. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, Deus não mente, isso é passivo, gente. Isso não é ativo. Deus não rouba. Está aqui coisas ordinárias. Isso é passivo. Isso não é ativo no ser transcendente de Deus. Então, é um ponto importante, né? Deus. Então, existe aí o primeiro motor imóvel, ele como primeira causa e efeito de tudo. O ser necessário, né? Sabemos que os seres, enquanto tripartição do ser, são contingentes e incompletos. Então, a realidade necessita de um ser necessário na sua contingência. É o absoluto sobre o contingente. Ao ser perfeito e a inteligência ordenadora. Ou seja, existe graus de perfeições finitas, mas existe o grau de perfeição absoluta. É o quadrante. E ele possui uma inteligência ordenadora.
Ou seja, o universo possui, enquanto finitização, uma ordem perfeita. Perfeita absolutamente? Não. Perfeita no sentido de é agradável e louva o seu Criador, nesse sentido. Por isso, quando a gente fala que Adão e Eva eram perfeitos, não era perfeito absolutamente. Eram perfeitos no sentido de ser agradáveis perante o seu Criador. Então, na minha opinião, as 5 vias... Claro, eu fiz um resumo aqui chulo, viu, gente? Poderia trabalhar mais aí as 5 vias. Mas as 5 vias, na minha opinião, tende a nos demonstrar que é racional crer em Deus. Não que São Tomás de Aquino quer provar que Deus existe. Na minha humilde opinião, há quem discorda, né? Então, como sabemos, toda ordem veio do transcendente. Que transcendente, Anderson? Transcendente que transcendentizou-se. E o ápice está na dialética final. O ápice dessa transcendentização. Então é impossível falar dos vetores de ordem sem a dialética final. Vivificante, mortificante e ressuscitante. O ventre cruz sepulcro. Aqui é a dialética da filosofia quadrântica que eu vou trabalhar posteriormente. Claro, analogando isso com outras dialéticas. Vai ser bem interessante a dialética da filosofia quadrântica. Eu vou escrever também um livro sobre isso futuramente. Então, a partir do transcendente, totalmente outro, que eu coloco a dualidade antinômica cosmovisionária da criação e queda, e a redenção como não dada, já criação e queda como dada. Então, é impossível falar de criação e queda sem a ideia do transcendente. Sem o transcendente. A ideia não, né? Sem o transcendente. A ideia é o transcendentizar-se. A emanação é o um primordial trino que possui uma inteligência, infinita potência ativa e tirou o não ser, dando ser de modo transcendentizante. Gente, está implícito aqui o pensamento do Mário, o pensamento platônico, o pensamento pitagórico, o pensamento doiverdiano, o pensamento olaviano. Está implícito aqui. Quem for pegando aí vai entender. Então, esse foi o primeiro ponto. Entender o transcendente. Então, para não ficar nas minhas palavras, veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Veja, quando a gente fala de nome, ou seja, o povo vai perguntar qual é o seu nome. E o nome de Deus é bem interessante, né? Há todo o debate aí sobre o nome de Deus que se perdeu na sabedoria judaica, claro. Então, o nome de Deus, ou o nome de modo geral, né? Diz respeito ao caráter, à personalidade. Então, essa resposta que Deus dá a Moisés é uma resposta transcendente, incognoscível. Por isso que Kant e Moisés faz todo sentido. O próprio Jesus disse em João 13:19: Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Usou o mesmo, por isso que a gente dá a categorização de divindade, de Deus, para Cristo, enquanto cristãos, né? O pai usou a expressão eu sou e o filho também usou a expressão eu sou, porque o pai é pai do filho e o filho é filho do pai. João 8:58, Jesus disse: respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Para aqueles que discordam aí, veja, a galera que discorda que Jesus não é uma divindade, não é Deus, eles odeiam o livro de João. Então é só esfregar na cara dos bonitinhos que odeiam o cristianismo o livro de João. É simples. Mas como a gente tem muito analfabeto funcional, tá cheio aí, o cara
tem uma experiência em alguma religião, ou no próprio cristianismo protestante, tá cheio, isso tá cheio. Entre os católicos eu não vejo muito, mas entre os protestantes tá cheio. Tem alguma decepção no meio religioso, aí sai vira ateu e quer destruir as escrituras, ver todas as incoerências, usar alta crítica, sem estudar merda nenhuma. É o que mais tem, a galera não sabe os autores da alta crítica, não sabe o debate que aconteceu na Alemanha no século XIX, e não sabe nada disso, mas quer destruir o cristianismo. E uma das coisas que eles atacam é justamente a divindade de Jesus. Não, Jesus não pode ser adorado, porque destruindo Jesus, a divindade de Jesus destrói a Trindade. Entendeu? Então é um fio condutor. E toda vez que eu vi esses caras pegando as escrituras, então, para reverberar o pensamento deles, quando eles pegam uma coisa que reverbera o pensamento deles, não, aí beleza, as escrituras estão valendo. Mas quando não pegam, quando vai contra o seu criticismo, a Bíblia não vale. Isso fica claro no livro de João. O Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Porque para muitos, João não é apenas uma mentira. João não foi escrito falando de fato sobre Jesus. É um livro falso. O Evangelho de João. Então acaba anulando. A maioria dos críticos não gostam do livro de João, porque João afirma a divindade de Cristo. Então, gente, o transcendente é bem importante. E a conclusão é, quando nós observamos o transcendente, que se transcendizou, eu olho para o Paul Tillich. Aqui eu encerro. Veja o que o Paul Tillich disse, reverberando o que eu estou dizendo desde o início. Deus não existe. Fato. Deus não existe. Ele é ser em si, ou seja, ele é nominal. Ele é totalmente outro. Segundo Paul Tillich, Deus não existe. Ele é o ser em si. Aí o Tillich vai dizer, e eu concordo muito com ele, por isso que eu não debato sobre a existência e inexistência de Deus. Ele é o ser em si, para além de essência e existência. Essência, a gente usa o conceito essência muito na ontologia, e existência no fato ôntico, primado. Essência e existência, existência e essência. Então é impossível falar disso, porque Deus está acima, enquanto ser em si, da ontologia e do primado ôntico, porque ele é criador disso. Quando nós saímos da caverna e vamos lá ao mundo das ideias, o mundo das ideias é a nous. É a inteligência divina, gente. Olha que extraordinário. Quando o metafísico capta alguma lei ontológica, ele adentrou na nous divina. É por isso que ele cega os olhos, porque ele está diante do sol que brilha. Tá entendendo? Então, dirá o Paul Tillich, portanto, argumentar a favor da existência de Deus é a mesma coisa que negá-lo. Fato. Quem é você para querer provar que Deus existe? Quem é tu? Com a sua mente limitada, com a sua inteligência limitada, a querer provar o transcendente cognoscível, absoluto, eterno, que não teve começo, não tem fim. Isso é até um sacrilégio. Na minha opinião, é até um pecado. Um cara que se acha o gostosão intelectual querer provar que Deus existe ou querer provar que ele não existe. Não faz sentido. Metafisicamente falando, para mim. Claro, há quem discorda. Tudo bem. Então, eu termino aqui falando sobre o transcendente. No próximo vídeo, nós vamos abordar aí os vetores de ordem criacionais. Os vetores de ordem criacionais, que começa no transcendentizar-se, passa pelo alienacionalizar-se e assim sucessivamente. Então nós vamos ver o que é isso, enquanto dimensão eidética cosmovisionária, enquanto ponto de partida. Aqui eu sou bem doiverdiano, viu, gente? A ideia do motivo básico, um ponto de partida teorético, supratemporal, suprateórico. Por isso que eu uso o conceito eidético.
Aqui eu não descolo muito do Dove, apesar de discordar da implicação dele da não positividade filosófica às escrituras. Eu dou positividade filosófica às escrituras, metafisicamente falando. Porque para o Dove não se tira ideias filosóficas da Bíblia. E eu discordo. Se tira sim. Se tira muito. Ok? Então, gente, é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.